nós vamos olhar para a molécula do ácido cógico. E o fundamento dessa aula está toda em relação a essa estrutura química. Mas para conhecer saúde, para trabalhar com estética, para poder clarear mancha de paciente, eu preciso saber de química? Pessoal, é a base, é o fundamento. Não dá para a gente fazer absolutamente nada se nós não tivermos a base e o fundamento. Essa é a molécula do ácido cógico. Tá? O ácido cógico ele é naturalmente encontrado em cereais, como o arroz, tá? O trigo, tá? É uma molécula natural, extraído de plantas, tá? Também é produzido por um fungo. Ele é chamado de ácido cógico porque esse hidrogênio aqui é capaz de se ionizar. Não é um ácido forte. O ácido cógico não promove esfoliação da nossa pele, como o glicólico, como o ácido mandélico, não causa coagulação de proteínas, como o ácido tricloroacético. Ele é um ácido muito, muito fraco, mas a característica desse grupo funcional é a característica de ácido. Então a gente chama o ácido cógico por esse critério, apesar dele não descamar, não esfoliar a nossa pele, tá? Ele tem ação antioxidante porque essa hidroxila aqui vai ser uma doadora de hidrogênio para as substâncias que estão oxidadas. Então, ele vai ter uma ação antioxidante devido a essa hidroxila. E a ação quelante vai ser dessas duas estruturas aqui juntas. Daqui a pouquinho a gente vai entender o que é um agente quelante, o que significa essa palavra. Olhando para a molécula do ácido cógico, a gente já consegue identificar a funcionalidade dessa molécula apenas olhando a sua estrutura química. Isso já é um detalhe muito importante para a gente entender como é que ela vai agir na nossa pele. Então, ele é obtido principalmente da fermentação do arroz, é extraído de planta, é um produto natural, tá? É produzido por um fungo da família do Aspergillus oryzae, então a gente também consegue encontrar em fungos, e ele é um agente quelante de cobre, O que é um agente quelante? Quando o cobre passa perto do ácido cógico, o ácido cógico funciona como um ímã para esse metal. Vai lá e aprisiona o cobre. Tá? Então, o agente quelante é um aprisionador. Ele prende, ele agarra, ele pega os metais. E o ácido cógico, devido à sua molécula, tem grande afinidade pelo cobre. Toda vez que o cobre passa perto do ácido cógico, ele se liga nessa estrutura e fica aprisionado, tá? Daqui a pouco a gente vai entender por que quelar o cobre é importante para a ação dessa enzima chamada tirosinase e para reduzir a formação da melanina, daí o melanina marrom, ok? Ele também é um ativo anti-irritante, antirradicais livres, ou seja, com ação antioxidante, ele se oxida no lugar das moléculas, então ele é um antioxidante e não apresenta efeitos colaterais, né, consideráveis, dependendo da concentração. Daqui a pouquinho a gente também vai elucidar sobre isso. Qual é a concentração de uso do ácido cógico? De 1 a 5%. Márcio, toda vez que vem uma recomendação de uso de 1 a 5%, qual é a que eu uso? 1, 2, 3, 4 ou 5%? Muito bem, uma pergunta muito boa, tá? Quando você for usar na sua formulação o ácido cógico sozinho, eu quero uma fórmula somente com ácido cógico, você vai colocar a concentração máxima, 5%, porque você tem apenas um ativo. É muito comum quando a gente formula formulações, né, preparações despigmentantes, de nós associarmos outros ativos, para a gente ter um efeito sinérgico. A formação da melanina, ela é uma via multifatorial. Então, às vezes, nós precisamos lançar mão de vários mecanismos diferentes para você ter um efeito sinérgico. Então, é muito comum nós associarmos ativos como o ácido cógico, o ácido fítico, o alfa-arbutin,
a hidroquinona, a niacinamida, ativos despigmentantes que vão atuar, que vão agir distintamente, mas com um efeito sinérgico. Quando você fizer isso, associar o ácido cólico a outras moléculas numa mesma formulação, você pode diminuir a sua concentração para algo em torno de 2, 3%. Quando eu associo o ácido cólico, a minha concentração de uso é a 3%. Eu gosto de trabalhar nessa concentração. Quando eu coloco ele junto com o alfa-arbutin, com a niacinamida e assim sucessivamente. O seu paciente tem uma pele muito sensível. O seu paciente é uma pessoa muito jovem e ele não tem uma mancha muito considerável. Você quer fazer a manutenção daquela pele. Qual concentração você vai usar? De 1 a 2%. Então, o raciocínio que você tem que ter com esse limite de concentração dos ativos é exatamente esse. Quer usar sozinho? Usa uma concentração maior. Vou usar associado uma concentração intermediária. E quando você quer um efeito mais suave, você usa uma concentração menor.